Deputada, primeiramente, parabéns, que amanhã é Dia das Mulheres, né? Eu cheguei aqui, fiquei impressionada com o seu gabinete, achei ele lindo, ele é todo rosa, né? Mostra bastante a linha do trabalho da senhora com a pauta feminina, não é isso, deputada? Com certeza, eu acho que a gente lutou muito para estar aqui, para estar nos espaços de poder que definem o nosso futuro, que definem o futuro dos nossos filhos. Então é importante que a gente dê a essas mulheres que não conseguiram durante muitos anos ter voz, a voz que elas precisam nesse momento. Ai, que lindo! Deputada, eu vi um projeto, entre vários projetos e leis que a senhora tem, eu vi um projeto que me chamou muita atenção, que é um projeto de lei para tirar, descontar a pensão alimentícia do seguro-desemprego, porque assim, é inúmero e cada vez maior o número de mães, né, chefes de família, e aí de repente assim, passa por uma dificuldade o homem, aí diz que não pode prover, mas a mãe fica com toda a responsabilidade. Eu achei muito interessante. De onde que a senhora se inspirou nisso? Olha, Francine, das histórias. Quando a gente vai para as ruas, quando a gente ouve as pessoas, ouve as mulheres, não só as mulheres, mas as melhores ideias, as melhores leis que a gente conseguiu fazer no nosso mandato foi ouvir o problema das pessoas. E eu sempre digo que o cidadão, ao invés de só ficar reclamando, ele tem que trazer isso para a política. Porque só quem vive o problema consegue ter noção da solução. Esse caso, por exemplo, quantos que estão recebendo seguro-desemprego, que pedem para não ser registrado, porque consegue um novo emprego, pede para não ser registrado justamente para não sofrer o desconto da pensão alimentícia e ainda continua recebendo seguro-desemprego, ou seja, é uma fraude ao poder público e ao mesmo tempo deixa milhões até de mães, de crianças que precisam de um apoio sem apoio. Então, a possibilidade de se descontar também do seguro-desemprego aumenta, sem dúvida, a proteção dessas crianças e dessas mães. Maravilha. Deputada, uma outra proposta que eu achei muito interessante dentro de um universo patriarcal, já que nós estamos falando das mulheres entrando cada vez mais e conquistando espaços, é um projeto de lei a respeito das policiais militares. A senhora pode me falar um pouquinho? Sim, exato. A gente recebeu um dia uma amiga policial militar que sofreu assédio sexual e do chefe dela, e a gente sabe que eles são julgados pelo Código Penal Militar. E não tinha essa previsão, não tem essa previsão de assédio sexual, aumento de pena, enfim. Então nós propusemos um projeto, sim, que está previsto o assédio sexual, que está previsto o estupro, que está previsto a proteção a essas mulheres que muitas vezes até no corporativismo acabam sendo vítimas, tendo que ficar calada, e para essa mulher denunciar, ela teve que sair da corporação. Poxa vida. Então, assim, perde o emprego, perde a dignidade, sofre em casa, né? Então, foi uma sugestão, inclusive, de uma amiga policial militar, e a gente protocolou esse projeto, dentre tantos, Francine, que eu tenho muito orgulho. As leis também de combate à violência contra a mulher, foi uma luta da bancada feminina, você se lembra da importunação sexual. Sim. Se transformando em crime. Sim. Aquele cidadão que ejaculou numa moça num ônibus, ele foi solto porque não existia previsão legal daquele ato como crime. E aí o delegado, o juiz, não pode fazer nada. Então nós aqui na bancada feminina, eu fui autora desse projeto também com outras parlamentares, tipificamos a importunação sexual como crime. E hoje esse cidadão vai para a cadeia. Olha a importância da nossa presença na política. Com certeza. Né? A dignidade também com a garantia dos absorventes nas escolas. Sim. Foi uma outra luta de toda a bancada feminina. E 2 projetos que eu considero importantíssimos que viraram lei, um que é de minha autoria, que é a questão do profissional de saúde sendo obrigado a registrar no prontuário médico quando identifica uma mulher com indícios de violência. Por quê? A mulher, quando ela sofre uma violência, ela muitas vezes vai no hospital curar as feridas físicas, mas não vai na delegacia denunciar o agressor. Então nós pensamos em 2 projetos que viraram leis e da qual eu tenho muito orgulho, que protege essas mulheres. Hoje o médico ele não pode se omitir. Ele tem que registrar no prontuário médico e avisar em 24 horas as autoridades policiais. E foi muito emocionante, porque agora na campanha, eu estava no meio de um evento para as mulheres, e uma mulher levantou a mão, uma agente de saúde, e falou que ela tinha visitado uma casa, que ela viu que a mulher estava sofrendo violência. Ela notificou a autoridade policial, e no dia seguinte, quando a polícia esteve lá,
naquele momento, o homem estava agredindo a mulher. Então, uma vida foi salva por causa dessa lei. Isso muito me emociona. Nossa, muito. E o outro é o que garante 5% do Fundo Nacional de Segurança Pública para políticas de combate à violência contra a mulher. Por que que a mulher não denuncia? Porque muitas vezes ela depende financeiramente dele. Ela não tem para onde ir, ela não tem abrigo. Então, esse projeto vai garantir, já garantiu, não é projeto, já é lei hoje no país, esse recurso obrigatoriamente do Fundo Nacional de Segurança Pública, que é um fundo nacional que financia a segurança pública, ele é obrigado a ser destinado a essas políticas. Então, os municípios já estão fazendo os projetos hoje para a criação de abrigos, de incentivos, até de apoio remuneratório para essas mulheres, para que elas possam denunciar, porque os números são alarmantes. Né? A cada 10 minutos no Brasil, a cada 10 minutos, uma mulher é estuprada. É um absurdo. Né? Então, assim, nós precisamos olhar por elas que muitas vezes sofrem caladas. Sim. Deputada, é muito bom para as mulheres a sua presença aqui nessa casa. E como a senhora falou, realmente a gente só consegue mudar quando a gente sente, né? Quando a gente sabe das realidades. Então, assim, eu gostaria de aproveitar o momento de pedir para a senhora uma mensagem para trazer mais as mulheres para a política, porque a gente precisa crescer nessa representatividade para que a gente possa realmente sarar as nossas feridas, né? E evitar outras também. É verdade. Eu acho que a política, muitas pessoas enxergam como algo ruim, mas a política é algo maravilhoso. É a política que define o nosso futuro, que define o futuro dos nossos filhos, e nós lutamos muito para chegar até aqui. A gente precisa olhar para a história, né? Muitas mulheres deram a vida, muitas mulheres foram humilhadas para que a gente conquistasse o nosso direito de trabalhar, o nosso direito de votar, de sermos candidatas, e agora nós não podemos nos omitir. Nós temos que participar, nós temos que dar voz à nossa luta, porque tem problemas que só nós vivemos. Sim. O caso dos absorventes, aonde que um homem iria lembrar de incluir o absorvente na cesta básica? Nunca. Foi uma mulher que lembrou, foi uma bancada feminina que estava aqui e que lutou para que isso acontecesse. Sim. Então, tem problemas que são inerentes a nós. Sim. E é por isso que nós temos que estar nos espaços de poder, e eu quero fazer essa convocação, esse convite às mulheres a também colocarem nas suas possibilidades, não só amanhã dona de casa, empresárias, jornalistas, mas também políticas. Sim, maravilhoso. Muito obrigada, viu, deputada? Obrigada, um grande abraço a todas. Obrigada. Feliz Dia das Mulheres! Isso!